Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Hora Técnica, uma produção da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, uma produção que vem desde 2003 por todos os profissionais que fizeram parte disso. Parabéns a todos. Hoje, trazendo com muita honra, presidente Miguel Fernandes, presidente do CREA-RJ, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Ana Paula Maziero, diretora administrativa da Mútua RJ, que é a Caixa de Assistência ao Profissional do CREA, e que a gente comenta muito sobre o CREA, fala sobre todos os trabalhos, traz os profissionais, trazemos os profissionais de engenharia, de arquitetura, agronomia, geociências, geólogos, geógrafos, todos eles. E agora estamos aqui com os representantes máximos aqui regionais. Então, hoje, Miguel, vamos usando o cavalheirismo, vamos começar pelas meninas. Uhum. Ana Paula, a gente já vem falando há muito tempo sobre você vir aqui, participar do nosso programa, sempre, desde que assumiu a diretoria administrativa junto com o grupo, o Jambson e o Pietro, que é um grupo coeso de amigos, a gente tem essa batalha. E deixar aqui a TV Cidade com o nosso programa Hora Técnica, que a Mútua tanto nos apoia há algum tempo. A gente, esse que é o programa, é muito importante até se conhecer, saber onde está sendo investido e transmitido, Isso é muito bom. Então, dá um alô aos nossos telespectadores, não só os profissionais, estamos aqui, muitos nos assistem, que é o espectador, o cidadão comum, a população de Nova Friburgo e região. É um prazer estar aqui em Nova Friburgo participando desse programa, Como você falou, Daniel, a Mútua tem apoiado por entender o quanto é importante estar levando informação aqui para a população da região, difundindo a atuação dos engenheiros, dos arquitetos, agrônomos e geocientistas daqui. E eu tenho certeza que esse programa hoje vai ser muito rico em relação aos debates da atuação tanto do nosso conselho profissional quanto da nossa Caixa de Assistência. Obrigado, é isso, Ana Paula. Presidente Miguel, grande, sabe, teu pai aqui, muitos não conhecem, eu já comentei aqui no programa, já falei até com o Eduardo De Vries, o arquiteto que estava na Secretaria de Meio Ambiente e de Obra na época, quando seu pai esteve por aqui apoiando, nos ajudando no projeto da represa de Deboçan, que era a distribuição de água aqui para a região central de Nova Friburgo. Hoje, presidente, hoje não, já tem 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio, já tenho bastante tempo. Metade do mandato já. Estamos, muito bom, os avanços que puderam ser alcançados. E o programa é seu, a gente, muita honra aqui Daniel, receber. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com toda a nossa audiência aqui no programa Hora Técnica, aqui na TV Cidade, um estúdio muito bacana. Eu acho interessante enfatizar o ponto que bem colocou a Ana, que o Conselho, o CREA, ele é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências. E nessa parte da geociência está a geologia, e essa região é uma região que tem na sua história uma tragédia muito grande, que vai completar ano que vem 15 anos, Isso. Em janeiro do ano que vem, que foi aquela calamidade que aconteceu em janeiro de 2011, de chuvas intensas e os desmoronamentos todos que tiveram. E esse é um debate de engenharia, é um debate de geologia. E a comunicação, ela é fundamental para que a gente possa traçar estratégias e planos, para mitigar e evitar que tragédias como essas aconteçam, ou reduzir os impactos dela, porque a gente sabe também que às vezes por melhor que a gente age, a gente sabe que tem situações que são imponderáveis.
mas a busca pela redução dos riscos e pelo o impacto delas é o que está ao nosso alcance, como engenheiros, como engenheiras, né? Então, profissionais do setor. Então, acho que esse é muito oportuno a gente poder estar aqui conversando hoje, né? O meu setor profissional é um setor de saneamento, eu segui a área do meu pai, né? Como você bem colocou, mas eu vejo que poder estar aqui hoje comunicando, eu falo, sempre bati nessa tecla, o nosso setor se comunica muito mal, mas poder estar aqui falando hoje com a população da região aqui, da Serra de Nova Friburgo, é fundamental para a gente estar trazendo uma reflexão, uma discussão sobre o setor da engenharia, a relevância dele, ainda mais que o prefeito de Friburgo hoje é um colega, é um engenheiro, né? O prefeito Michael. Então, acho que isso aí é muito importante. Parabéns pelo programa. O programa é muito legal. A gente tem Zorimaura como um grande idealizador, né? E o grupo que estava lá sempre são os meus mestres, né? Os três lá, que é o Zori, Lender e Jomar. Sempre, quando vou pensar alguma decisão de engenharia ou do sistema. E uma coisa que se comentou sobre a gente passar, né, e ajudar, né, os profissionais ajudarem, né, nas soluções ou nas mitigações das tragédias e habitação, é o CREA, justamente, que a gente sempre coloca, o CREA, o Conselho, né, ele fiscaliza, mas no final é para proteger justamente a sociedade. Claro. Né? Quando a gente, né, parte para uma fiscalização, se tem um engenheiro responsável, se tem um geólogo responsável, se tem uma casa que está tendo, né, desnível, se tem um arquiteto responsável, se tem um técnico responsável. Acho importante colocar esse ponto, porque o importante é ter um profissional devidamente registrado e habilitado, que não seja feito por um leigo, que não seja feito por um curioso. Exato, até para se uma mão de obra, né, de uma situação em que alguém qualificado que se responsabilize por aquilo. Exato. Acho que esse é o principal ponto. A gente defender a sociedade contra o exercício ilegal da profissão. Isso. E por isso que eu tenho sempre um diálogo muito, desde que a gente assumiu 1 ano e meio, a gente tem buscado um diálogo muito amplo e criado protocolos formalizados com os outros conselhos, que inclusive já foram no passado parte do CREA, sim, como de arquitetura e o dos técnicos, grande parceiro, né? Ontem estive, por exemplo, com o presidente Gilberto Palmares, que é o presidente do Conselho dos Técnicos, estive com o conselho também, por exemplo, com o presidente do Conselho Regional dos Químicos, o Arley. A gente tem buscado fazer esse diálogo institucional via CREA, que a gente entende que o principal é a gente buscar a defesa da sociedade através da mão de obra, do profissional, do nosso setor regularizado. É isso. O CREA, naturalmente, é o maior conselho, é o único que é pluriprofissional de todos esses. Aliás, é o único conselho que é pluriprofissional. E tem até tido um movimento interessante de algumas profissões estarem buscando agora, depois que a gente começou a ampliar esse formato de diálogo, querer se registrar no CREA. Como, por exemplo, é o caso dos geofísicos. Design de interiores. Né? E o design de interiores. Então, você vê como é que é a dinâmica do tempo, né? Conforme você passa a ser mais comunicativo, mais gente saindo, aberto, né? E tem gente... o movimento de saída paralisa e começa a ter um movimento de integração. Então, acho que a dinâmica tem que ser essa, e momentos como esse, de diálogo e de exposição, são fundamentais para isso. Sem dúvida. Ana, vamos falar um pouquinho da mútua, né? Que ela anda paralela, né? E como é que a mútua foi criada justamente para ser um banco, né? Um banco de apoio aos profissionais, né? Onde tem cada profissional, quando emite sua anotação de responsabilidade técnica, uma parcela do valor, vai para esse caixa que vai se guardando, vai se acumulando, e no momento em que ele precisa.
E como é que é esse trâmite? Explica um pouquinho para, né, para o nosso profissional que está assistindo. Antes de falar da multa especificamente, eu gosto sempre de começar falando do sistema, né? Sistema Confiea, CREA e Mútua, porque é importante entender que somos um sistema único e que é preciso, necessário ter uma integração para que de fato as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. O Confiea cabe a missão de legislar, o CREA de fiscalizar e a Mútua de prestar assistência aos nossos profissionais. E a Mútua, nosso presidente concorda comigo sempre, é a melhor parte de todo o sistema, porque ela que entrega aquilo que vem da maior expectativa de retorno, né? E esse retorno é advindo das taxas das nossas RTs, das anotações de responsabilidade técnica. Existia uma visão de que a Mútua era um banco no sentido de fazer empréstimo aos profissionais. Só que a nossa Caixa ela é muito mais do que isso. Ela foi criada em 1977, através da mesma lei que criou a RT, e além dos empréstimos com juros muito abaixo do que a gente tem no mercado, ela disponibiliza planos de saúde, seguro de responsabilidade civil, que é muito importante na nossa área de atuação, porque a gente lida com riscos diariamente. Nós temos várias ações voltadas para a capacitação profissional. Agora nós estamos fomentando a implementação, a difusão da tecnologia BIM, não só dentro do nosso estado, mas a nível nacional, porque nós sabemos o quanto que é importante ter a tecnologia aliada à técnica, né? E o quanto que isso faz com que a gente consiga entregar para a sociedade obras realizadas com um custo menor, no menor prazo e com uma qualidade cada vez maior. Então, nós temos fechado muitas parcerias visando a promoção da capacitação, parcerias em que a gente tem conseguido descontos significativos para os nossos profissionais. Fechamos algumas com universidades também, a mais recente com a UFRJ, né? Está entrando no ar aí essa semana, levando para o profissional desconto na realização de cursos de pós-graduação, de extensão. E nós também fomentamos a atuação das entidades de classe. Por quê? São as entidades que estão na ponta, que chegam mais perto tanto dos profissionais quanto das sociedades e que fazem essa desmistificação de que as pessoas pensam, eu não tenho como pagar um engenheiro para realizar um determinado serviço. E muitas das vezes acaba contratando um leigo que não vai entregar com a mesma qualidade, né? Causando problemas no futuro. E estar ao lado das entidades de classe é fomentar o trabalho delas e fazer com que elas fiquem ainda mais fortes dentro das suas regiões e façam com que a gente possa estar levando a informação para todos de uma forma geral. Sem dúvida, a Mútua apoiando as entidades, assim como a Associação, né, de Engenheiros e Arquitetos Nova Friburgo, de Itaperuna e das Ostras e todos, irradia, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E a sobrevivência das nossas entidades, somos voluntários, né? Sim. Então, como nós também, né? Exatamente, exatamente. Então, quem está lá na ponta ainda é voluntário, ainda não tem nenhuma base, né, de sustento, assim. Tivemos uma redução muito grande pós-pandemia, né? Durante a pandemia, pós-pandemia, isso foi, né, abalou praticamente todo mundo, né? Se é o grande sistema, imagina a base, né? Então, é muito importante ter esse apoio da Mútua sempre com vocês, né? Contar isso, a gente apresenta muito aqui, venham mais, Pietro e Jamerson, ou seja, a Mútua está toda convidada para estar aqui mais vezes, né? Até se apresentar para outros profissionais. E, Miguel, hoje nós temos, né, uma parte do 12º Congresso, né, Estadual do Profissional, que é a 7ª Micro-Regional de Nova Friburgo, que vai ser, né, hoje à tarde, dia 10 de julho de 2025. E daí saem os delegados, daí, né, mais ou menos como a Ana Paula falou, dessa forma a gente consegue
buscar o profissional, né, nos seus recantos para trazer para a gente montar um trabalho que seja interessante para a sociedade. Como é que é esse sistema? Explica um pouquinho para o... Olha, Daniel, existe uma previsão legal, né, de que o sistema se organize a cada 3 anos, no momento de rediscussão interna, através de um Congresso Nacional de Profissionais, que ocorre junto com a Semana da Engenharia, que é a SOEA. Então, são tirados delegados de todos os estados, e esses delegados têm um processo, né, que tem que ser realizado nos estados. E aqui no Rio de Janeiro, nós estamos agora nesse momento, e a lógica que nós montamos foi em criar eventos micro-regionais, distribuídos em 9 cidades. Em uma delas selecionadas foi aqui Nova Friburgo, pela sua relevância na região, aqui serrana, né? Sua relevância junto à engenharia, sua relevância geopolítica. A proposta é que os profissionais possam estar presentes para apresentar propostas dos eixos temáticos pré-estabelecidos pelo Conselho Federal, que serão debatidos ali, né? Ou até apresentar propostas, sugestões para o próprio CREA, né? Isso não entrará no Congresso, mas serve como balizamento para a própria gestão. E dali sairão, né, representantes para o Congresso Estadual, que vai acontecer dia 2 de agosto, lá no Rio de Janeiro. E desses vão ser eleitos 30 delegados para o Congresso Nacional, em Vitória, que acontece em outubro, do dia 8 ao dia 10 de outubro. E esse congresso votam-se as propostas da SODES. Essas propostas são propostas balizadoras para a gestão dos conselheiros federais. Claro que, no final, a legislação do CONFEA, a Ana colocou bem, quem legisla sobre o sistema é o CONFEA, se dá através das resoluções apresentadas pelos conselheiros federais que votam e tal. Mas as propostas servem como referência, né? Então, vou dar um exemplo, né? A eleição que hoje é online, ela é uma proposta balizada pelo Congresso do passado, né? É claro que ela se torna uma eleição online muito em virtude do que aconteceu durante o período pandêmico, né? Mas é uma proposta do Congresso, né? Então, tem sim o seu valor do enriquecimento da discussão. Então, você, profissional aqui do setor da região, que queira debater com a gente, está sempre aberto, e é muito importante a participação. Muito, muito, muito legal isso. E, lembrando a todos, né, que o CREA, a sede do CREA no Rio de Janeiro, fica na Rua Buenos Aires, número 40, no centro da cidade, né? É fácil de chegar, né? Da rodoviária é fácil de chegar na sede, de qualquer canto, tem metrô, VLT, tem ônibus, tem tudo. E a multa está no edifício Avenida Central, né? Avenida Rio Branco 156, 12º. Sala 1237. 1237. Isso aí. Então, gente, estamos chegando a esse final desse primeiro bloco, lembrando sempre quem faz acontecer esse programa, principalmente os nossos apoiadores. Além do CREA RJ, que sempre nos apoia, nos traz programas, traz ideias, a Mútua, que nos ajuda, né, com apoio financeiro e tudo mais, mas sempre com parcerias, e as empresas aqui da região, principalmente. Lembrando, a M. Figueira, a construtora M. Figueira Engenharia, que está meio que iniciando, mas muito forte, muito de qualidade muito boa. Parabéns, Murilo, né, e a família. A Vermar, né, materiais de construção, que sempre esteve conosco. A concessionária Rota 116,
que apoia esse programa há tempos, né? Temos um trabalho muito próximo da Rota, né? Fazemos parte, inclusive, uma das partes dos usuários no conselho da AGETRANSP, né? A EANF faz parte daqui da RJ 116, da parte da concessão da Rota 116. A Move Terra, que faz aluguel de máquinas e equipamentos de terraplanagem. A Drink Deli, né? Drink Deli, que é sempre onde tem o nosso bate-lugar, onde sempre nos encontramos, bar lá e restaurante na ARP. A Gemini Engenharia, né? O Hotel Habitare, o CREJ, que já falei, o CAL, né? Nosso presidente atual, Sidney Menezes, e tantos outros que sempre nos apoiam. Matheus, puxa aí o intervalo, né, o apoio desses colegas, e daqui a pouquinho a gente volta. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800
610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. Olá, sejam bem-vindos para o segundo bloco desse programa. Hoje, o programa Hora Técnica, trazendo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil Miguel Fernandes. E, do meu lado, Ana Paula Mazir, diretora administrativa da Mútua, que é a Caixa de Assistência Profissional do CREA. Miguel, a gente já vinha conversando há algum tempo, né, até hoje mesmo, mais cedo, na questão, tinha comentado, sobre o desmantelamento, né, dos navios na Baía de Guanabara. Aquilo foi, que é um desmonte, né, dos navios e recolhimento dos navios que estavam ancorados lá, estavam sob leilão, estavam impedidos, todo tipo de coisa que tinha na Baía de Guanabara que atrapalhava muito. E o trabalho também do CREA, que foi a questão com um incentivo, né, com o trabalho do Pôr do Açu, né, quando foi recolhido alguns equipamentos, né, que foram para o desmantelamento. Como é que está essa parte da engenharia do desmonte desses ferros velhos que estavam tanto enfeiando a Baía de Guanabara? Olha, Daniel, muito interessante, né? Imagina que há 3 anos atrás o Rio tem coisas sui generis, né? A gente acorda não, porque foi no final da tarde, né? Você está voltando do Rio para Niterói, de repente do Rio para Friburgo, porque você cruza a Ponte de Niterói, e você vê um navio à deriva, indo em colisão com a Ponte de Niterói, com risco de derrubá-la, né? Tem uma filmagem disso, inclusive, se alguém for procurar no YouTube, é quase tragicômico. A filmagem é tragicômica porque a colisão, ela, por sorte, não ocorre de forma impactante por 2 motivos. Porque já está com outras embarcações tentando puxar o navio, diminui a força dele, né, o momento de inércia dele. E 2, porque ele pega na defensa, né, do pilar, aquele bloco de defensa. Então, apesar disso, ainda gera todo um impacto na ponte, mas por muita sorte, sem maiores prejuízos, não tem vítima, não tem nada. Por muita sorte que a gente teve. Sim. E aqui não retrato de um abandono, né, de diversas embarcações dentro de uma Baía de Guanabara que se tornou um ancoradouro de um cemitério de navios. Desde então, vem sendo feita uma ação ainda muito tímida de descomissionamento, né? Esse é um debate muito amplo sobre um desafio que a engenharia tem que enfrentar agora, essa geração da engenharia tem que enfrentar agora, que é o ciclo de vida dos empreendimentos das engenharias. Porque a geração anterior da engenharia, vamos colocar assim, ela viveu um momento da expansão demográfica da população. Estou pegando aqui Brasil, né? Então, você tinha uma população basicamente rural,
virando urbana e um crescimento populacional muito grande. Então você está o tempo todo criando infraestrutura nova, uma necessidade nova. Tem que ter mais rede de água, mais rede de esgoto, mais edificação, mais estrada, mais sistema de energia elétrica, sempre sistemas novos. Esses sistemas têm o seu tempo, têm o seu ciclo de vida. E uma hora ele se torna obsoleto. Ele começa a não performar mais e começa até a se tornar perigoso. Porque mantê-lo se torna inviável. Então, a discussão é sobre o descomissionamento, que é desmobilizá-lo, que tem um custo, Sim. não pode ser ignorado, né? Que é a discussão da logística reversa, por exemplo, que às vezes as pessoas querem ignorar o custo de você ter que fazer o descarte correto de um resíduo, né? O cara quer botar no custo só a produção, não quer colocar o custo do descarte, né? E da transformação daquilo de forma adequada, né? Tratamento daquilo de forma adequada. Então, até por conta, né, dos porões ainda tinham óleos. Aí quando entra a questão, e aí entra toda a discussão ambiental disso, né? Então, assim, o navio os navios, né, é um dos problemas. Você tem as plataformas de petróleo, como você bem colocou, é outro. Você vai ter que haver um problema seríssimo, que eu falo muito em discussões assim, que envolvem o setor de saneamento, mais especificamente de abastecimento de água, que são as hidrelétricas. Sim. As hidrelétricas, muitas delas aqui beiram 100 anos. As tubulações de água estão com mais de 100 anos, elas precisam ser substituídas, muitas delas, por isso que rompem muitas delas o tempo todo. E aí não se trabalha com o investimento necessário de substituição, querem ficar fazendo manutenção permanente, o que começa a se tornar inviável sobre a ótica do ciclo de vida. Então, você assume um risco de ruptura, colocando pessoas em risco, muitas vezes em vidas em risco, em virtude disso. Esse é um debate profundo da engenharia, seja da ótica ambiental, seja da ótica da segurança social, seja da lógica econômica até, porque tem uma hora que a manutenção é tão grande que não se viabiliza economicamente. O CREA fez uma denúncia muito forte ano passado sobre uma situação de uma ponte na região portuária de Niterói, sim, que vivia uma situação calamitosa dessa. A gente está querendo montar até um grupo de trabalho, um grupo de fiscalização, uma comissão de fiscalização específica para pontes, passarelas, viadutos e túneis, que aborde essa lógica, né? É um início, a gente sabe que essa situação de pontes, passarelas, viadutos e túneis hoje está calamitosa nessa direção. Muitas delas foram construídas há mais de 50 anos atrás. Nós vimos o que aconteceu em Tocantins com o Maranhão, sim, na fronteira com aquela ponte. E a gente em trânsito, era uma ponte de 50 anos, com várias denúncias da preocupação da situação de leigos, né? Tem um vereador leigo falando na hora da queda sobre a preocupação da situação daquela ponte. Então, assim, a gente precisa buscar isso. A gente sabe que o Estado do Rio, infelizmente, tem algumas situações como essa, e dentro do possível o CREA também quer entrar dentro da sua função social, também de poder, de capacidade de denunciar essas situações, unir esforços. Agora, veja que interessante, essa situação lá em Niterói, quando a gente fez pelas vias formais, a gente fez a ação junto à Prefeitura, ao Ministério Público, quer dizer, via ação Poder Executivo, via ação Poder Judiciário. Não houve retorno. No momento que a gente se uniu à comunicação, quando a gente foi à imprensa, a mídia fazer a denúncia, aí que surtiu efeito e que se teve resultado e retorno, inclusive do Executivo e do Judiciário. Então, você vê a importância do trabalho conjunto com a comunicação para evitar tragédias, né? Ali, depois que acontecesse o problema, ali era uma ponte que passava diariamente produto químico o tempo todo, em cima da Baía de Guanabara. Da Conceição, né? E passava petroquímico, vários produtos químicos, caminhão carregado o tempo todo. A gente filmou e viu o tempo todo. Empresas ali. Então, assim, aquilo era uma
a tragédia anunciada. Sim. Né? Então, não sei se tem outras daquele tamanho, né? A indústria pesqueira, que chega ali também. Pois é, não sei se tem outras de tamanha preocupação no estado do Rio, mas com certeza deve ter outras também preocupantes, e a gente tem que unir esforços aí de criar estratégias para se garantir a manutenção, aonde possa ser feita a manutenção, se garantir a reabilitação, aonde puder ser feita a reabilitação, e aonde não for possível, que seja feito um descomissionamento, que seja feita, né, que se interrompa aquela ponte, aquele viaduto, aquela passagem, que se faça um novo. Sim, sim. Então esse é um debate muito importante que a engenharia tem que estar pautando. Até porque, e à frente dele. Né, a gente sempre fala, às vezes, né, nossa associação ela está instalada até junto à inspetoria, né? É até um agradecimento que a associação sempre faz ao CREA, que é essa, né, participar, poder ocupar uma parte da sala ali. E é o que chega o pessoal, às vezes, pedindo um laudo, né, para o CREA. O CREA não faz o laudo, o CREA não faz... Interessante você colocar isso. Levanta o problema, né, pelo seu conhecimento. Hoje o CREA não tem permissão legal para fazê-lo. Isso. Com a nova lei prevista, 1024, o CREA poderá contratar em situações específicas. Ótimo. Então, numa situação dessa, porque a sociedade, ela muitas vezes, ela demanda isso do conselho. Quando caiu a ciclovia Tim Maia lá na... Ela espera que o ente máximo representativo de uma categoria possa trazer uma opinião técnica balizada. Então, é interessante ter esse instrumento. Né? De fato, é uma demanda Sim. Que a gente percebe que se coloca. Hoje não existe essa previsão legal, Isso. Nós não temos esse instrumento. A mudança da lei, por exemplo, traz essa oportunidade. Mas justamente, quando a gente está lá, o pessoal confunde muito a associação com CREA e tal. Nós fazemos parte da coisa, né? É um corpo, né? A associação, por exemplo, pode fazer o laudo. Exatamente. Então, a gente vai, e mesmo assim, a gente sempre indica 2 ou 3 profissionais que podem fazer o laudo, né? Até porque... Sempre vai ter um responsável técnico. Exatamente. Por mais que seja o CREA no futuro, a gente tem que indicar, terá um responsável técnico. Isso. Quem contrata pode ser o CREA, pode ser a associação, mas sempre terá um responsável técnico. Aqui mesmo, né, na região, quando a gente comenta, né, da parte dos navios ali, que a gente só via problema, né? Uma coisa muito flagrante, até qualquer um que desce ali na ponte de Niterói via aquele cemitério, um perigo, né, total. Mas e aqui também, nós temos aqui muito, né, escorregamento de massa, né, por causa das chuvas, das encostas, e volta e meia, né, tem os laudos dos geólogos ou engenheiros civis. A Defesa Civil faz por conta das edificações, né? Da legislação. Mas o laudo, né, sempre que, especialmente se vai a juízo, alguma coisa desse tipo, né, as partes fazerem os laudos. E, né, vamos falar um pouquinho da multa, vamos... E como é que está? Você falou bem dos benefícios, né? Como é que está, assim, um profissional que queira, por exemplo, seguro saúde, isso é muito direto, mas queira comprar um veículo para a sua empresa, para si ou para a sua empresa, né? Equipamento, notebook, como é que é qual é o passo a passo aí antes de entrar nesse assunto da multa, só voltando do que você estava falando da questão dos escorregamentos de massa, né? Eu tenho uma relação profissional aqui com a região de Friburgo, com a região serrana de uma forma geral. Eu sou servidora do Estado. E aí eu tive o prazer de trabalhar no projeto GIDES, acredito que você conheça. Sim, uma parceria Brasil-Japão. Temos aqui, Friburgo faz parte. Fez parte. São 3 cidades. Friburgo, Petrópolis e... se eu não me engano. Não, era Blumenau. Blumenau, em Santa Catarina. Isso. Eu estava como representante do governo do Estado na época, trabalhando no eixo de planejamento, né? E eu gosto sempre de destacar a importância
dos órgãos públicos estarem dando para essa questão da mitigação e do tratamento que tem que ser feito, porque a gente sabe que está numa região que é de risco, né? Quando a gente fala não só dos riscos geológicos, mas também dos riscos hidrológicos que existem aqui, e a importância dos servidores públicos dentro desse processo de uma forma geral, porque são aqueles que conseguem planejar e mitigar de forma que esses riscos eles não tenham um impacto tão grande para a população. O DRM, nesse momento, está fazendo Um mapeamento, né? Aqui. Continua, né? E como foi desvalorizada a engenharia pública, né, Muito. Daniel? Muito. Você vê, né? Cláudio Amaral teve muito aqui, né? Ele foi Aline Freitas também teve também, aqui na região de mais uma geóloga do nosso estado importante. Tem mais um grupo aí que está... A nossa engenharia, o Estado, em linhas gerais, ele teve um declínio muito grande do serviço público como um todo. Mas o impacto disso na engenharia é calamitoso, na visão de longo prazo, né? Porque como é que você consegue pensar um crescimento estruturado, sustentável, sem ter profissionais públicos, né, que levem isso de forma permanente? São poucos, como a Ana, que são vocacionados, que acabam seguindo. A maior parte vai fora, vai trabalhar muitas vezes no mercado especulativo financeiro, que ganha 10 vezes mais. Sem produzir um centavo. Esse foi um problema sério que a gente teve aqui. Só manipulando planilha. Eu estava na prefeitura, estava na Secretaria do Meio Ambiente, na época da tragédia. Sim. Estava como subsecretário e tivemos que chamar geólogos, contratar geólogos, e acabou que não pudemos manter por conta da valorização do profissional. Então, o que o senhor colocou bateu, né, na linha mesmo, bateu na veia, que a gente tem que valorizar. Porque o que acontece? São obras de valores altíssimos, são obras de impacto grande, onde só o poder público pode fazer, consegue investir. Chegar lá, investir. Nem que seja financiando para uma empresa privada adequada, mas tem que ter os profissionais. São obras que, desculpa, mas são obras que no mínimo é R$ 1 milhão. Isso, na faixa do R$ 1 milhão. Isso. Nunca menor do que a faixa do R$ 1 milhão. Isso. Milhão, dezenas de milhão, às vezes centenas de milhão. Né? E às vezes não se faz por conta disso. E aí a discussão é a mão de obra do engenheiro, que não tem quase impacto nenhum sobre esses valores. Sim. Então é esse que eu coloco muitas vezes. Bom estudo, né, Ana? Isso aí. Tem que ter planejamento, na verdade, né? Até parabenizar, né, pela eleição da CERJ, né? Muito obrigada. Eu vi lá que você está no grupo. CERJ é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, né, que congrega toda a mão de obra. Antônio Augusto Veríssimo mandou ontem. Né? Muito obrigada. Mas voltando então à questão da mútua, né? Você estava falando dos empréstimos dos carros e dos veículos. A mútua, na verdade, ela faz uma série de empréstimos voltados para o desenvolvimento dos profissionais. E aí a gente atua tanto para aquisição de veículos, de imóveis voltados para fins profissionais, para a realização de custeios de capacitação, de investimento na aquisição de equipamentos, de softwares, também para o profissional empregar na sua própria vida, né? Tirar férias e etc. Esse eu não recomendo. Por que não quer tirar férias? Eu acho que o profissional que vai começar a vida dele, que precisa de um fluxo de caixa, pegar empréstimo, tudo bem. Agora, para tirar férias, pegar empréstimo, Daniel? Aí o cara tem que fazer uma aula de como fazer planejamento econômico. Não, eu concordo com você, Miguel. Eu concordo com você. Mas é sempre bom tirar férias. Não, tirar férias sim, mas pegar empréstimo para tirar férias? Podia mudar o nome ali, botar reciclagem, né? E além disso, a gente tem quando o profissional ele não consegue gerir bem os seus recursos financeiros, né?
que é o Mútua Mais Azul, que é para ajudar ele a tirar o nome do Serasa e etc. Isso, tirar o empréstimo, pagar o empréstimo. Muito bem, estou de parabéns. Não, porque as taxas são muito mais baixas, meu presidente. Não, tudo bem, então beleza. Vale a pena. Para quem está se afogando, né? Qualquer boia vale muito a pena. É isso, só quem luta sabe o que é. Claro, eu sei. Mas é muito interessante tudo isso, né? E até para se fazer uma infraestrutura, né? Para ter sua. E tem sua um que é empresa. importante que eu tenho que resolver aqui, que ele falou mal das férias, né? É o Garante Saúde. Não, olha só. Que é voltado para a saúde do profissional. Você precisa fazer uma cirurgia. Isso é diferente. Só é um fundo de emergencial. Olha só, você que está me assistindo, se você for pegar empréstimo alguma vez na sua vida, é para produzir e ganhar mais dinheiro. Nunca para gastar e transformar em dívida, por favor. Princípio básico Tá certo. de gestão financeira, ok? Gestão financeira é uma coisa que o brasileiro pouco tem, né, na sua vida. Pessoal, estamos chegando ao final. Matheus já está avisando lá. Estamos aqui no final desse segundo bloco. É sempre muito bom, sempre vai aparecer assunto. Mas a gente tem que dar espaço para quem nos apoia, quem faz esse programa acontecer aí. Então, Matheus, puxa aí a propaganda, né? O intervalo para o pessoal. Até já. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é 0 e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablets e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua.
e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. Olá, sejam bem-vindos para esse terceiro e último bloco do programa Hora Técnica de hoje, uma produção da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. E, dando continuidade aqui com essa dupla, né, de ponta, né, o nosso presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Miguel Fernandes, engenheiro civil, e a engenheira civil Ana Paula Maziero, diretora administrativa da Mútua. Ana Paula, a gente estava falando aqui, né, logo a mais, né, recebemos o puxão de orelha do nosso presidente, falando sobre gestão financeira, que é muito interessante, Miguel. Até se a gente for voltar na educação básica e tudo, se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de educação financeira ao longo da vida, né, poderia até ser mais isso. A gente sempre fala, né? Sempre como os educadores sempre falam isso. E Ana, vamos falar, né? Falamos bem da Mútua, de todo, né, o leque de oferecimento, e temos a Mútua, né, mulher. Exatamente. Né? Então, onde a gente, né, sempre valorizou, os engenheiros sempre valorizaram, né? Sempre foi um ramo, né, os engenheiros e arquitetos sempre, né, tivemos nossas engenheiras e arquitetas de ponta. Aqui em Nova Friburgo temos arquitetas né, temos Letícia Baeta, a Mariângela Mussi, nossa, uma turmada que dá pesada, que pegaram grandes obras no Rio de Janeiro, Olimpíadas e tudo mais. Nem vamos começar por aí, senão tem que falar um monte de gente. E as engenheiras, né? Como é que está a questão da Mútua com mulher? A Mútua lançou há pouco tempo um programa, que é o Mútua Mulher, muito interessante, onde reúne os benefícios voltados especificamente para o nosso público feminino, né? E aí eu vou começar falando sobre os nossos benefícios sociais, que é o auxílio maternidade e o auxílio creche. A gente sabe que as mulheres elas precisam de um apoio extra nesse período da maternidade, principalmente porque acaba se afastando um pouquinho da atuação profissional. Algumas são empreendedoras e a Mútua ela faz uma complementação da licença maternidade, na verdade, depois estendendo para essa licença creche. Além disso, esses não são empréstimos, tá? São recursos aportados para as profissionais. Além disso, nós temos um benefício que é o Empreender Mulher, que é voltado para as mulheres que querem, para as engenheiras agrônomas e geocientistas, que querem empreender e elas podem buscar na Mútua um recurso financeiro, com toda a sua gestão e etc. Né? A gente solicita que seja feito um planejamento que, na verdade, ele é avaliado pela Mútua, né? Um plano de implementação empresarial, e a gente faz esse empréstimo para ajudar as mulheres a se desenvolverem profissionalmente falando. Esse programa Mútua Mulher, ele entra para somar forças ao programa Mulher do Sistema Confea-CREA e Mútua, do qual eu tenho a honra, de a convite do nosso presidente, estar como coordenadora agora nesse ano. E nós estamos realizando uma série de eventos e de ações conjuntas, né? Pensando na capacitação dos nossos profissionais, alguns eventos também voltados para a busca do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nós sabemos que as mulheres elas acabam tendo uma necessidade de gerir
às vezes eu falo que a gente tem jornada tripla, né? É casa, trabalho, algumas ainda têm a questão dos estudos, fazem suas pós-graduações e etc. E como dar conta disso tudo? Precisa muitas das vezes ter uma rede estruturante que nos apoie e nos ajude. E o sistema ele está exatamente para isso, para apoiar essas profissionais. Esse ano a gente tem debatido muito a questão da violência contra as mulheres, trazendo números, trazendo estatísticas, buscando uma conscientização. Chamar os homens para esse debate, porque é muito ruim quando nós continuamos falando de mulheres para mulheres e não envolvemos os homens e a sociedade de uma forma geral, numa situação em que é preciso, de fato, ter uma mudança cultural para que a gente consiga avançar e fazer com que as mulheres entendam que nós somos sim capazes e que cada vez mais nós podemos avançar e conquistar os nossos espaços na sociedade, seja onde nós quisermos e desejarmos atuar, né? Então, assim, eu digo que não é um trabalho só da Mútua, nem só do CREA, mas é uma função conjunta para que a gente possa avançar nesse sentido. Concorda, meu presidente? Isso aí, sem dúvida. Né? É interessante, é uma agenda muito importante essa, né, que a Ana coloca, porque a nossa profissão, né, das engenharias, ela é historicamente extremamente machista. Eu falo aqui, meu pai, né, que é engenheiro, meu pai, quando se formou em 1970 pela UFRJ, na época da Universidade do Brasil, numa turma de 400 engenheiros, só formaram 2 mulheres. Hoje, no CREA do Rio de Janeiro, do total dos profissionais registrados, 20%. aproximadamente 20% são mulheres, um pouquinho mais de 20%. Né? Se formam hoje um pouco mais de 20% de engenheiras, por exemplo, na UFRJ. Na minha turma de civil no Cefet, eu sou professor do Cefet, já está ficando 40, 60 o número de alunas e alunos. Então, assim, a gente está vendo uma mudança significativa e muito isso acontece em virtude de programas como esse, né? E é fundamental a gente romper essas barreiras, né? Barreiras que são péssimas para o desenvolvimento profissional, e essa visão de mundo diferente que homens e mulheres têm são fundamentais para um crescimento mais amplo e mais plural da nossa engenharia, né? Então, eu vejo como uma coisa super positiva. Dentro da nossa gestão, tem apoiado muito o programa CREA Mulher, o programa CREA Júnior, que também é para trazer novas lideranças, formar jovens, incentivar o interesse em jovens em querer ser engenheiros. Sim. Também, né? Isso é uma coisa muito preocupante, vem declinando, né, o interesse, vem caindo o interesse de profissionais que querem fazer engenharia. Isso é preocupante no longo prazo para o nosso país como um todo, para o nosso estado. Então a gente tem aí, a gente criou o programa CREA Sustentável, onde a gente quer começar a mudar, né, numa pegada ESG, mecanismos internos do CREA que dialoguem com a lógica hoje, né, da sustentabilidade. Então, ontem, por exemplo, quando a gente estava no encontro microrregional, na discussão sobre mobilidade e acessibilidade, o secretário de Obras de São Pedro da Aldeia falava sobre a importância de ciclovias. E aí, naturalmente, surgiu a proposta da nova inspetoria regional da região leste fluminense, que tenha uma previsão de um bicicletário, de um vestiário e de um local para carregar as bicicletas elétricas. Porque na conexão com o CREA Sustentável, né? Porque se você vai pensar numa acessibilidade por mobilidade via ciclovia, o CREA, né, na sua inspetoria, tem que estar preparada para receber. E o vestiário, por exemplo, é uma das coisas fundamentais, seja para o funcionário e para o profissional que chega ali, né, pode tomar um banho ali para poder se organizar na pegada que a gente está construindo, né, que vai transformar as inspetorias num espaço de trabalho, de reunião, de encontro do profissional.
ter um vestiário para o profissional poder chegar ali e se organizar, né? Para o trabalho, para o ambiente de trabalho, chegando de bicicleta, é fundamental dessa discussão. Então, Isso, pontos como esse que convergem. Tem vocação, né, para ciclovias, né? Muito plano, chove pouco, né? Então é sempre enxergar, né, essas questões favoráveis. Não, Friburgo já foi a cidade das bicicletas. Eu lembro, antigamente, faz tempo, quando a fábrica Epu estava no auge, na entrada da cidade, eram cerca de 1.000 e poucas bicicletas que tinham parado ali, né, ao longo do dia. Era incrível, era muito mesmo. E a gente está no terceiro e último bloco. Estamos aqui quase nas considerações finais da Tavênia, mas eu gostaria, né, como comentamos, de você, Miguel, apresentar essas novidades agora de implantar do CREA, do aplicativo, né, e do portal, no portal do CREA. Como é que está isso? Qual é tem assim um tempo para entrar em vigor? No dia 5 de junho foi o aniversário de 91 anos do CREA, né? Coincidentemente ou não, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós ali fizemos uma grande celebração, um grande encontro, e nesse evento nós apresentamos um novo momento que é o que é a grande promessa nossa de gestão, que é o processo de digitalização dos processos do CREA. Então a gente apresentou um novo portal, que vai ser um portal que ele é responsivo pelo celular num formato semelhante ao que é hoje os portais governamentais, então no modelo iGov, né? Então o CREA vai migrar para um sistema parecido com o GovBR. Então o seu portal vai ter uma visualização um pouquinho mais simplificada, mais facilitada, itemizada. Então a gente está pegando o que tem de melhor nos outros CREAs e trazendo para o CREA do Rio, né, em termos de portal. E estamos criando o app, né, do CREA, né? Então a ideia é que você cada vez mais possa resolver a sua vida na parte, vamos dizer assim, mais burocrática do CREA, cartorária, na palma da sua mão. Então facilitar a vida do profissional. Antes de eu ser presidente, quando eu ainda era ali candidato, até antes de ser candidato, quando eu era profissional, eu escutava muito uma reclamação de que o CREA atrapalhava o desenvolvimento da engenharia do Estado do Rio de Janeiro. A minha missão é tentar, ao término do meu mandato, são 3 anos de mandato, então já fomos 1 ano e meio, metade do mandato, não tem mais de metade do mandato, é que eu entregue ali um tijolinho, né? Cada presidente deixa um tijolinho ali, deixa um legado, de facilitar mais a vida do profissional. Né? A gente tem conseguido algumas coisas nesse sentido. A gente tem reduzido muito tempo, por exemplo, de emissão de certidões. A gente subiu muito as notas no Reclame Aqui, né? da avaliação do atendimento. A gente está conseguindo avançar, mas a grande entrega vai ser quando a gente digitalizar os processos de fato, chegando na palma da mão do profissional. Isso vai ser uma disrupção, como foram os bancos digitais, né? Sim. Então esse é o processo que a gente quer entregar agora também para o profissional, e a gente vem trabalhando para que isso possa acontecer agora no segundo semestre do ano de 2025, né? Em agosto a gente começa a apresentar a primeira fase da entrega desse aplicativo e do portal, e aí vai faseando. Porque também, se a gente entrega tudo de uma vez só, gera o caos. Então, o que foi me orientado também tem isso. Eles chamam de método ágil e tal, que você coloca e o pessoal vai vendo se tem alguma coisa que tem que ajustar, e aí depois coloca mais um pedaço e vai fazendo assim. Então, a gente deve ir implementando faseadamente, iniciando agora em agosto, até o final do ano, início no máximo no ano que vem.
essas fases que vão estabelecer um novo formato de lidar com o CREA. Isso é ótimo, a gente comentava, e uma das coisas que as empresas pedem, os profissionais, são as certidões de acervo técnico, como você comentou. Às vezes demorava muito até por análise, e essa por permear até pelos atendimentos, pelos funcionários que estão nas inspetorias, né, pelo Estado, poderem auxiliar na análise das certidões, né? Isso foi muito bem, isso foi uma bola dentro, foi um golaço, né, para o profissional. A gente tem alguns percalços, algumas diferenças e tal, mas já se anda bem mais do que era há alguns anos atrás. Então, o caminho é esse, está no bom caminho. Obrigado. Miguel, Ana, estamos aqui terminando o nosso programa. Que nem quando era com o Jô Soares. Isso, exatamente. Mas teremos outra oportunidade, Miguel, a gente vai. Vamos gravar lá na Web TV, lá no CREA. Vai ser um prazer, Daniel. Série aqui. O programa Hora Técnica está à disposição. Já gravei lá na Mútua, na época com Daniela, Simone. Sim. E a outra diretoria, Barata, Pupi, Oswaldo. Vamos lá gravar, vamos gravar lá na sede, vamos apresentar a sede mais, filmar a sede para que todos, né, conheçam o que é o atendimento principal, né? Nosso amigo, né, o Lúcio Bandeira. Lúcio Bandeira, salve, salve, Lúcio. Beijão. Esse, né, é um grande parceiro. Conhecido como Lúcio Bombom. Ele é uma grande peça. E é o PROCON de lá, né? Todo mundo chega lá para falar e ter uma solução. Muito obrigado, Miguel, tua presença, né? É uma honra o Hora Técnica receber o presidente do Conselho, Ana Paula. Obrigada. Uma honra também. O programa está aqui. Sempre que tiver alguma coisa, nova informação, alguma coisa, é só mandar. E está aqui. É isso aqui que nós temos, né? E fecha tuas palavras aí de despedida ao nosso telespectador, Miguel. Muito obrigado, e você aqui que nos acompanha na Hora Técnica, não deixe de compartilhar, seguir e sempre estar aí curtindo e apoiando o pessoal da IAM. Até o próximo programa. Obrigado, Miguel. Ana Paula. Primeiro, agradecer pelo convite, colocar a Mútua novamente à disposição para continuar apoiando não só esse programa, mas as demais ações da associação. E agradecer a nossa audiência e até a próxima. Obrigado por todos, obrigado a vocês dois, obrigado a todos que nos apoiam e até a próxima.